Muito bem, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, expressamos os nossos mais sinceros agradecimentos pela feliz oportunidade de estarmos juntos e a oportunidade de vocês nos acompanhar. Muitíssimo obrigado mesmo. Mas antes de falarmos do programa que vamos reproduzir, nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é reunirmos aqui na página o maior acervo possível de matérias espíritas, para que você encontre no mesmo lugar aquele material que atenda a sua necessidade de estudo, pesquisa e lazer. E hoje nós vamos reproduzir um programa simplesmente imperdível. O programa Revirando o Baú, Vida e Obra de Chico Xavier, apresentação de Ângela Coutinho, do Rio de Janeiro, na web rádio Cristo Consolador. É realmente uma viagem. A Ângela faz uma viagem no livro O Pão Nosso, que é editado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e nos conduz nessas histórias sobre Chico Xavier, que o nosso querido Delcio Soares criou o programa com o título de Revirando o Baú. Simplesmente ótimo. Muitíssimo obrigado a todos vocês e vamos ao programa. Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa web rádio Cristo Consolador para mais um programa Revirando o Baú de Chico Xavier. Então, meus amigos, sejam bem-vindos aqueles que estão nos assistindo, como aqueles que irão nos assistir, bem como a todos os desencarnados que, porventura, tenham a oportunidade de assistir ao nosso programa, de receber as irradiações desse programa. Então, vamos dar boa noite à nossa querida Isabel, que está sempre aqui conosco. Boa noite, querida. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada pela sua companhia, sempre aqui aos domingos conosco, né? Agradecemos, minha querida. Fiquemos na paz do Senhor. Então, pessoal, como vocês sabem, esse é um programa espírita, né? E como tudo aquilo que o espírita faz, nós iniciamos com uma prece, iniciamos as nossas tarefas e agradecemos e encerramos também as nossas tarefas, sempre com uma prece, bendizendo aquele que nos deu a bênção da vida, a Jesus, que é o aniversariante do mês, e aos espíritos que comandam, que guiam a nossa web rádio Cristo Consolador. Boa noite, vamos dar boa noite também para a nossa querida Alessandra, também sempre aqui presente, nos prestigiando. Feliz domingo para você também, minha querida. Eu que agradeço a sua companhia aqui também, toda semana, sempre aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Então, meus amigos, vamos fazer a nossa prece, a nossa ambientação. Boa noite, Marisa, seja também muito bem-vinda, sempre aqui conosco, nossa querida amiga Marisa. Obrigada pela sua companhia. Então, minhas amigas, vamos iniciar. Eu convido, então, todos vocês a fecharem os olhos, a nos unirmos numa só prece, numa só vibração de amor e intenção àquele que nos deu a bênção da vida. Nosso Pai, infinitamente misericordioso, justo e bom, que nos deu esta encarnação e tantas outras, para que possamos trilhar o caminho rumo à perfeição, tal qual o nosso amado e querido Mestre Jesus, guia e modelo de toda a humanidade terrena, nosso meigo e amado Rabi, que nós que comemoramos o seu aniversário, mas que somos os maiores presenteados, com a sua vinda, os seus ensinamentos, esse evangelho de bênçãos e de luz que irradia amor por todo o nosso planeta.
Ficai conosco, Senhor Jesus. Abençoa a nossa pequena tarefa e que os nossos queridos espíritos que comandam a web rádio Cristo Consolador possam estar conosco, nos dando sustentação, nos guiando, nos intuindo para esse pequenino tijolinho na construção do reino de Deus dentro de nós e aqui no nosso querido e amado planeta Terra. Obrigada, Senhor. Ficai conosco hoje, agora e sempre. Então, vamos passar para a nossa ambientação da noite de hoje. E eu escolhi hoje a ambientação desse livro, Pão Nosso, tá? Uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que, como nós sabemos, é o mentor amado e querido do nosso Chico Xavier, que é a nossa estrela da noite de hoje. Então, a lição de hoje é a lição número 21, chamada Mar Alto. E quando acabou de falar, disse a Simão, abre aspas, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Quem disse isso foi Jesus. Está em Lucas, capítulo 5, versículo 4. Vamos ver o que nos diz Emmanuel. Este versículo nos leva a meditar nos companheiros de luta que se sentem abandonados na experiência humana. Inquietante sensação de soledade lhes corta o coração. Choram de saudade, de dor, renovando as amarguras próprias. Acreditam que o destino lhes reservou a taça da infinita amargura. Rememoram compungidos os dias da infância, da juventude, das esperanças crestadas nos conflitos do mundo. No íntimo, experimentam a cada instante o vago tropel das reminiscências que lhes dilatam as impressões de vazio. Entretanto, essas horas amargas pertencem a todas as criaturas mortais. Se alguém as não viveu em determinada região do caminho, espere a sua oportunidade. Porquanto, de modo geral, quase todo o espírito se retira da carne quando os frios sinais de inverno se multiplicam em torno. Surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto, o tempo de procurar os valores justos sem o incentivo de certas ilusões da experiência material. Se te encontras sozinho, se te sentes ao abandono, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. O pai nunca deixa os filhos desamparados. Assim, se te vês presentemente sem laços domésticos, sem amigos certos na paisagem transitória do planeta, é que Jesus te enviou a pleno mar da experiência, a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. Graças a Deus e a Jesus, né? Então, vamos dar boa noite para a nossa querida Claudinha, que acabou de chegar. Boa noite, Claudinha. Boas vibrações nesse estudo. Obrigada. Que essas boas vibrações e radiações também possam repercutir no coração de cada um de vocês aqui presente, né? Nos dando a companhia, a atenção tão necessária, porque o que seria da web rádio sem vocês, né? Sem a companhia de cada um de vocês. Então, depois vocês vão entender por que eu escolhi essa passagem de Emmanuel, né? Então, vamos agora para o nosso evangelho da noite de hoje. É o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. É o item número 5. Dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo-se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras.
Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são essas imagens? De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhes Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Graças a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade maior aqui presente. Vamos ler só um trechinho da explicação que a espiritualidade amiga nos dá. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve ser, entretanto, entendida de modo restritivo e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob a forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Graças a Deus, né? Então, essa explicação do Evangelho, né, ela se estende para tudo, não só aqui nessa questão material, como o Evangelho nos diz que Jesus foi tentado pelos homens e obrigado, porque eles, na verdade, queriam ouvir o quê? Que Jesus não concordasse com o pagamento do tributo, mas ele, Jesus, com toda a sua sabedoria, explicou que nós dessemos o pagamento do tributo em razão de nós vivermos numa sociedade onde esse tributo deveria, em princípio, ser utilizado em benefício da própria sociedade, não é? Mas Jesus, com toda essa sabedoria, deixou um ensinamento para que nós aplicássemos em tudo, não somente nessa situação, mas para com o próximo, na sociedade, na família, no nosso trabalho, até mesmo na nossa casa espírita, né? Que nós façamos aos outros aquilo que nós queremos para nós mesmos, né? Então vamos lá para a nossa estrela da noite de hoje, que é o nosso querido Chico Xavier. Então, continuando, no nosso último estudo, Emmanuel pergunta a Chico, né? Chico, você já serviu de ponte para alguém? E Chico se recordou de quando ele esteve numa viagem de ônibus ao lado de um padre, onde ele teve a oportunidade de dar a visão do espiritismo para esse padre. Porque eles foram conversando e, de repente, quantas vezes, né, nós também temos essa oportunidade de, não é de catequizar ninguém, mas de explicar o que vem a ser essa doutrina dos espíritos nas nossas vidas. O que isso significa? Não é só aquela vida de relação com o mundo dos espíritos, com os fantasmas, mas é toda uma modificação, uma reforma íntima que se opera dentro de nós e que vai contaminando todos aqueles que estão ao nosso entorno, né? Então, na noite de hoje, nós vamos iniciar com o caso O Lado Direito.
E Ramiro Gama, que é o autor, nos relata: todas as coisas têm seu lado direito e esquerdo, como temos nossas mãos direita e esquerda. Tudo quanto fazemos com a direita sai mais ou menos certo, com a esquerda sai mais ou menos errado. Então, obviamente, que para os canhotos, né, seria do modo oposto. É que com a mão direita, isso aí nós também poderemos depreender o sentido figurativo, né? Quando a gente procura o lado direito da coisa, quando você faz pautado no que a sua consciência, no que os ensinamentos do Mestre Jesus nos diz, nos ensina, então nós temos a tendência em acertar. Da mesma forma que quando nós procuramos o outro lado, que a nossa consciência diz que não é tão correto, nós sabemos que aquilo não vai ter uma evolução boa, né? E continua o autor. Pedro, apóstolo pescador de peixes e de almas, quando pescava no lago Genezaré, juntamente com outros pescadores, lançava a rede pelo lado esquerdo e não apanhava nenhum peixe. Apareceu-lhe então Jesus e mandou que a lançasse de novo, mas pelo lado direito. E a rede se rompeu de tanto peixe. Então, para a gente poder dar uma recordada, né, nessa passagem, a pesca maravilhosa, em que nos é relatado, vocês até depois podem procurar no nosso livro EAD número 2. Né? EAD é o Estudo Avançado da Doutrina Espírita, no tomo número 2, sobre a pesca maravilhosa. Então, essa passagem, para a gente poder dar uma rememorada, vamos primeiro dar boa noite para a nossa querida Maria Eduarda. Boa noite, paz e luz para todos nós, querida. Seja muito bem-vinda. Então, Jesus subiu no barco de Pedro e pediu que ele se afastasse um pouquinho da margem, e ele foi, então, pregar aos discípulos. E aí pregou, usou da palavra. Nós sabemos que o magnetismo de Jesus atraía a todos que estavam no seu entorno, e ali ele pregou. Quando acabou a pregação, ele virou-se para Pedro e disse: lançai-vos um mar alto. Quer dizer, que ele se dirigisse ao mar alto, ao alto mar, mais afastado da praia. E Pedro vira-se para Jesus e diz: mestre, nós pescamos a noite inteira e não conseguimos pescar nada. Mas Jesus vai e manda que ele atirasse a rede, aqui fazendo a comparação, para o lado direito. Então, significa que seria o lado de Jesus, dos ensinamentos de Jesus. E o que é que acontece? As redes se lotam de peixes. Eram tantos peixes que Pedro teve que pedir o concurso dos outros pescadores e distribuir aquela quantidade imensa de peixes. Não é? Então, aqui, já de início, nós podemos refletir. Pedro usou de humildade. E ele, como era um pescador, ele era um discípulo, um apóstolo incansável, mesmo tendo ficado a noite inteira jogando as redes, sem colher nada, sem pescar nada, ele se explicou, mas ele concordou em aceitar o que Jesus havia dito. E ele se dirigiu para o alto mar e ali teve a pesca. Nós espíritas sabemos que isso nada de miraculoso tem. Se nós levarmos em conta que Jesus era a perfeição quando chegou ao nosso planeta, já era o co-criador e governador, então ele possuía todos os atributos, digamos assim, do ponto de vista espiritual. Certamente ele já tinha dupla vista, provavelmente vivia mais nessa condição de dupla vista do que nós, quando a possuímos em mediunidade. Não é? Jesus enxergava tudo no seu âmago, na sua realidade. Tinham os trabalhadores, aqueles que colaboravam
com ele na evolução, no desenvolvimento do planeta. Então, quando ele sugeriu que o Pedro lançasse a sua rede para o lado direito, e Pedro acatou, não fosse isso, seriam outras oportunidades. Mas Pedro não teria sido um instrumento para esse ensinamento do Mestre Jesus. Então, como nos trouxe a página, por isso que eu escolhi a página O Mar Alto. Nós não sabemos o momento em que Jesus nos convidará para esse mar alto. E o que é esse mar alto? São os desafios, as provas, a doença, as limitações materiais, as limitações físicas, a falta do trabalho. Então, como nos trouxe a página, nós, se ainda não vivenciamos isso, em algum momento nós haveremos de vivenciar. Porque o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Então, nós haveremos de atravessar esse mar alto, não é? Nós também, como Pedro, somos pescadores. E as nossas redes são essas oportunidades: a família, o trabalho, a mediunidade, porque todos nós temos em maior ou menor grau essas chances, essas oportunidades. E aí fica o questionamento: o que nós faremos com essa rede? Nós pescaremos coisas voltadas para o lado direito do Cristo, que é o lado espiritual, ou jogaremos as nossas redes para o lado da matéria, para as coisas que nos cercam do ponto de vista material? Então, o que Emmanuel nos disse nessa passagem, do início da página da ambientação denominada Mar Alto, é que nós jamais estaremos sozinhos. Que quando chegar o momento de enfrentarmos esse mar alto, com a carência, seja de coisas materiais, de coisas espirituais, de situações que sejam desafiadoras, que nós nunca nos esqueçamos de que não estamos sozinhos. Temos Deus, que é o nosso Criador, temos Jesus, que é o co-criador e governador do nosso planeta, temos os nossos mentores, amigos e guardiães, e uma verdadeira legião enorme de espíritos superiores que estão torcendo por nós. Então, essa foi a mensagem que Jesus nos passou com essa pesca maravilhosa, com essa passagem, e que Ramiro aqui citou, né? Então, nós vamos continuar. Na própria escolha dos premiados, que saem vitoriosos de suas provas, o mestre os separa dos fracassados, passando os primeiros para a sua direita e os segundos para a esquerda. O lado direito é, pois, o da justiça, o do bom combate, do bom caminho, da vereda certa, da vida verdadeira, da verdade mesma. Assim, conversávamos com o Chico, em caminho da fazenda do Ministério da Agricultura, em Pedro Leopoldo, quando o médium concluiu: o lado direito é o lado de Deus, o esquerdo, o de César. O primeiro é o dos que vivem com Deus, cumprindo-lhe a lei. O segundo é o dos que estão apenas vivendo para o mundo e desejando o mundo sem Deus. Então, Chico, né, teve esse fechamento que nos deixou, por isso também a escolha do Evangelho: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque vivemos num mundo de matéria, precisamos, através do nosso trabalho, receber o pagamento, a moeda, com a qual nós honramos nossas dívidas, compramos as roupas, o alimento, pagamos os nossos impostos. Mas a vida não é só isso. A vida vai muito além disso, não é? A vida vai além dessa coisa material. Quando a gente combate o bom combate, quando a gente está no mar alto, mas tem esses subsídios, essa certeza que nós não vamos viver para sempre no mar alto. Nossa pesca vai ser munida de redes que hoje podemos não ter uma pesca volumosa, mas amanhã
trilhando esse caminho do lado direito, da verdade, das veredas certas, nós vamos evoluir nessa trajetória. Lembrando que estamos num planeta de provas e expiações, mas não viveremos aqui para sempre. O nosso tempo será apropriado, será ajustado à condição com que nós passaremos aqui. Nosso futuro está sendo feito aqui e agora, né? Então, por isso que essa passagem foi tão bem traduzida aqui pelo autor e que Chico Xavier fechou com uma chave de ouro, né? Então, vamos passar agora para nosso segundo caso da noite de hoje. Primeiras graças recebidas. Em 4 de novembro de 1944, data de nossa primeira visita ao Chico, do Ramiro Gama, né? Ele está aqui citando, porque ele é o autor desse livro, Lindos Casos de Chico Xavier. Então, quando a primeira visita que Ramiro Gama, o autor, fez a Chico, depois de repletar-nos com os lindos casos, levou-nos ao interior de sua singela casinha, a participar de uma sessão em que recebemos mensagens tocantes de Emmanuel e de nossa cunhada Wanda. Aqui ele está junto com a mulher dele e falando que eles se dirigiram à casa de Chico e lá eles receberam algumas mensagens, inclusive da cunhada dele desencarnada, Wanda. Uma delicada ave do céu, muito cedo chamada A Pátria Espiritual, e as duas poesias abaixo, que nos arrancaram lágrimas de emoção, tanto nos falaram ao coração, visto que navegávamos num mar de prantos ou observávamos cardos brotando em nossos caminhos com pretensão de ferir-nos. Então, aqui a gente tem a ideia de ver por que ele fez esse paralelo, né? Porque ele e a esposa estavam atravessando momentos difíceis e tinham procurado Chico, conheceram a sua singela casa, receberam algumas mensagens e eles receberam dois lindos poemas, vamos dizer assim, né? O primeiro intitulado De Irmão para Irmão. E nos diz assim, abre aspas, no caminho que a treva encheu de horrores, passa a turba infeliz, exausta e cega. É a humanidade que se desagrega no apodrecido ergástulo das dores. Ouvem-se gritos escarnecedores. É Caim que, de novo, se renega. Transborda um mar de pranto onde navega a esperança dos seres sofredores. E neste abismo de miséria e ruínas, que estenderás, amigo, as mãos divinas, como estrelas brilhando sobre as cruzes. Vai, Cirineu, da luz que santifica, que o Senhor abençoa e multiplica o pão da caridade que produzes. É de Augusto dos Anjos, não é? Então, vocês vejam que mesmo num momento de dor, de sofrimento, a espiritualidade amiga, como nos disse Emmanuel na nossa página e como nos ensina o Evangelho, está sempre velando. As nossas provas não serão extintas. Esse não é o objetivo da espiritualidade, porque a cada um segundo as suas obras, nós hoje colhemos aquilo que plantamos. Então, a espiritualidade sabe da necessidade das nossas provas e expiações. Porém, ela vai estar sempre caminhando conosco, através de uma mensagem, de um consolo, da presença amiga de um amigo encarnado, de um parente. Nós sempre vamos ter esses recursos, essas oportunidades de consolarmos o nosso coração. É que a gente, assim, nessa roda viva que a gente vive, a gente tem o nosso olhar tão direcionado para as coisas materiais que quando aquilo vem de uma forma física, salta aos nossos olhos e a gente, na mesma hora, identifica aquilo como um afago. Mas e as coisas espirituais? Por exemplo, aqui no caso do Ramiro Gama, né? Recebeu essa graça num momento de dor, recebeu uma comunicação dessa, é realmente um bálsamo, não é? É um lenitivo para as dores
Eles que haviam perdido a cunhada tão nova, partiu tão cedo, e receberam essa comunicação. Então, isso é um lenitivo, né? Vamos dar boa noite para a nossa querida amiga que acabou de chegar. Boa noite, minha querida Nete. Boa noite. Sucesso na sua explanação. Obrigada, querida. Eu que agradeço a presença de cada um de vocês aqui. Sem vocês, nada disso é possível, né? E o outro poema se intitula Bilhete a um Lutador. Meu caro Ramiro Gama, para vocês verem, né? Foi direcionado mesmo para ele, né? Conforme a gente estava falando. Meu caro Ramiro Gama, os benfeitores do além colaboram nas tarefas de tua missão no bem. Açoites surgem na estrada? Jamais sofras, meu irmão. O Senhor da luz divina ampara-te o coração. Brotam cardos nos caminhos com pretensões de ferir? Tolera-os resignado e espera o sol do porvir. Há difíceis testemunhos? Não temas perturbações, pois toda cruz é caminho de santas renovações. Ramiro, Deus te ilumine no esforço que te conduz, da sombra espessa da terra à redenção com Jesus. Esse poema, né, foi de Casimiro Cunha. Então, vejam, gente, que merecimento, quanto afago, quanto carinho dessa espiritualidade amiga, enviando esses poemas tão lindos para esse irmão, que é o autor desse livro, que estava passando por momentos tão tristes, dolorosos, né? E ele recebeu isso. Através de Chico Xavier, obviamente, né? Então, nós vamos passar para nosso terceiro caso da noite de hoje. Vamos dar boa noite para a nossa querida Rosana. Oi, minha amiga querida, seja muito bem-vinda. Boa noite para você também. Obrigada pela sua presença, minha amiga. Então, o terceiro caso da noite de hoje se intitula A Gargalhada do Rio. Passávamos os três sobre uma ponte, nós, nossa esposa e o Chico. Lá embaixo, um rio encaixoeirado sorria e gargalhava. Quando eu li isso, gente, aí a gente falou assim, o rio gargalhava? Quando a gente passa, acredito que todos vocês já tiveram oportunidade, né? Quando a gente passa ao lado de um rio com uma cachoeira, encaixoeirado, né, com uma cachoeira, com um barulho muito alto, parece mesmo a voz do rio, né? Aquele barulho da água caindo é um barulho típico da cachoeira formada pelo rio. Então, essa gargalhada do rio é esse barulho da cachoeira caindo sobre as pedras e seguindo o curso do rio, né? Então, ele diz que encachoeirado sorria e gargalhava o rio. Paramos para melhor sentir-lhe a mensagem, ouvir, admirar a natureza, né? Quantos de nós, às vezes, vamos caminhar, temos que fazer alguma coisa e até mesmo na rua, com o movimento, nós esquecemos de olhar para o céu e admirar o azul, a beleza do azul, o branquinho das nuvens, né? As árvores. A gente nem dá ouvidos para essa natureza maravilhosa, né? A gente não ouve o canto dos pássaros, a gente não se prende nisso. E o quanto é importante? Porque na natureza está a mão de Deus, do Criador. Né? E continua o autor. Nossa companheira recorda-nos uma cena do livro A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, em que Jacinto, o principal personagem do livro, né? A Cidade e as Serras, cansado da vida barulhenta das cidades, muda-se para a roça, a fim de gozar o silêncio das serras e medicar-se com o ar puro dos ambientes campestres. Então, estava o Chico, o autor com a esposa, passeando, ouviram o barulho dessa gargalhada do rio, e aí a esposa do autor se recordou desse livro, A Cidade e as Serras de Eça de Queiroz, quando o principal personagem, Jacinto, cansado já de viver na cidade, resolve se mudar
para um local mais afastado, a fim de gozar as serras e medicar-se com o ar puro dos ambientes campestres. Lá na sua propriedade, providencia uma série de medidas higiênicas favoráveis a seus empregados. Coloca banheiras nas casas dos roceiros, esta a primeira providência, por achar que a falta de banho concorria para multiplicar as enfermidades. Então, nesse livro, o personagem Jacinto, quando se muda para o interior, a primeira providência que ele toma é colocar banheiro na casa dos roceiros, porque ele já tem aquela ideia da higiene básica, né? Através do banho, lavagem das mãos, e é a fim de evitar o aumento das enfermidades. Seu companheiro de jornada ri-se desta preocupação, e ambos, ao passarem sobre uma ponte, debaixo da qual corre um rio marulhante, reparam que ali passam muitos de seus assalariados com as vestes sujas e a pele encardida por falta de banhos. Veja, Jacinto, exclama o companheiro, vivem sujos porque querem. Não parece que o rio está dando gargalhadas? E Chico, quer dizer, isso aí foi um personagem, um conversando com o outro, né? Ele foi lá, instalou os banheiros, e aí os dois dialogam. Não parece que eles vivem sujos porque querem? Porque o personagem instalou os banheiros, mas com aquele rio, com aquelas cachoeiras, na verdade, era uma opção eles estarem com as peles sujas, né? Ensujecidas, porque, na verdade, eles tinham água do rio e não faziam uso. E Chico, concluindo a cena que a companheira memorara, que a esposa do Ramiro havia recordado, Chico conclui: tem razão, o rio está até hoje dando gargalhadas, rindo-se ao ver-se com tanta água e apelando para nós, a fim de que não venhamos a mergulhar na sujeira de nosso próprio pretérito. Então, Chico aqui fez um parâmetro, né? O rio realmente está ali porque ele continua caudaloso, continua convidativo. E será que nós mergulhamos para tirar essa sujidade no rio da vida? Será que nós eliminamos? Aqui nós poderíamos comparar não só a água, não é? Mas a água no sentido dos ensinamentos do Cristo, de retirar toda essa nossa sujidade. Da natureza está aí, disponibilizada para todos nós. Quer dizer, nós permanecemos na sujidade, talvez não por falta da água, não é? Porque os recursos estão aí. Eu já não digo nem os materiais, mas os recursos espirituais. Eles estão a todo tempo aí. O Evangelho é um recurso. Nós sabemos que o Evangelho é o alimento do nosso corpo espiritual. Somente a água de Jesus vai nos dessedentar, vai tirar essa sujidade desse nosso pretérito delituoso, né? E nós, quantas vezes atravessamos esse rio chamado vida e não damos a importância, o verdadeiro valor para essas oportunidades que Deus nos dá, né? Então, a gente pode fazer um paralelo também sobre esse aspecto, né? Dessa sujidade que nós não removemos de nós. E no nosso lindo caso de Chico Xavier, o nosso último caso da noite de hoje, se intitula A Morte do Cão Lorde. Lembrando, né, que Chico, já nos outros casos em que Ramiro nos relata sobre Chico sempre teve afetividade pelos animais, ele sempre viveu cercado, sempre com uma atitude de humildade, de reconhecimento, porque quando nós entendemos que os nossos irmãos menores são criaturas de Deus, não é? Que tudo aquilo que é obrado pelo Pai, isso é a criatura. Não importa o estágio em que ele esteja, que são como as árvores, a natureza, os rios, as fontes,
É tudo obra do Pai. Então, nós devemos respeito a tudo isso que é criado pelo Pai. E Chico gostava da natureza, dos animais, e ele então já nos relatou, em outros casos, sobre os seus bichinhos de estimação. Então, vamos passar para a morte do cão Lorde. José e Chico Xavier possuíam um lindo cão. José era o irmão dele que já foi relatado que desencarnou, né? Bem antes do Chico. Chamava-se Lorde. Era diferente de outros cães. Possuía até dons mediúnicos. Conhecia, nas pessoas que visitavam seus donos, quais os bem-intencionados, quais os curiosos e aproveitadores. Dava logo sinal, latindo insistentemente ou mudamente balançando a cauda à chegada de alguém, dizendo nesse sinal se a visita vinha para o bem ou para o mal. Então, gente, quantos de nós que temos assim bichinhos de estimação ou tivemos, nós observamos que isso já nos é relatado em várias situações. É como se o animal pudesse enxergar, entre aspas, a aura de quem se aproxima, né? Muitas vezes, obviamente, um cão que guarda a casa, ele vai latir a menor aproximação de alguém. Mas quando a pessoa entra dentro da casa, nós podemos até afirmar que alguns animais se sentem profundamente irritados, não gostam daquelas pessoas, ou pessoas assim que não gostam de animais, o animal sente, ele como que percebe a vibração que aquela pessoa traz. E não sossega enquanto a pessoa não vai embora. Fica rosnando, não aceita um agrado, um carinho. E aqui Ramiro nos diz que é como se eles tivessem dons mediúnicos, né? Chico conta-nos casos lindos sobre seu saudoso cão. Depois, tristemente, acrescenta. Aí é Chico quem fala. Senti-lhe sobremodo a morte. Fez-me grande falta. Era meu inseparável companheiro de oração. Isso é Chico que está relatando, tá, gente? Toda manhã e à noite, em determinada hora, dirigia-me para o quarto para orar. Lorde chegava logo em seguida. Punha as mãos sobre a cama, abaixava a cabeça e ficava assim em atitude de recolhimento, orando comigo. Quando eu acabava, ele também acabava e ia deitar-se em um canto do quarto. Em minhas preces mais sentidas, Lorde levantava a cabeça e enviava-me seus olhares meigos, compreensivos, às vezes cheios de lágrimas, como a dizer que me conhecia o íntimo, ligando-se a meu coração. Desencarnou, enterrei-o no quintal lá de casa. Gente, lembrando que os animais, nós até falamos, nossa, o meu cãozinho, a minha cadelinha, só falta falar. Eles entendem o que a gente fala. Obviamente, eles têm um princípio de inteligência, eles não têm a inteligência como um atributo que é dado ao homem. No entanto, nós ainda não nos foi revelado o que se passa no mundo espiritual para a transição. Isso não nos foi relatado porque nós não temos ainda capacidade, preparo, nem entendimento moral para sabermos. Mas alguma coisa nós sabemos. Nós sabemos que toda a natureza está encadeada no sentido da evolução. Nós sabemos que a espiritualidade nos ensina que nós vamos do átomo ao arcanjo. É essa trajetória de evolução, que já nos foi explicada. O próprio Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, relata sobre isso. No entanto,
quando chega o que nós denominamos de elo perdido, nós não sabemos o que se passa com o animal, com aquele princípio que ele tem, e, digamos assim, para que nós possamos afirmar o laço que existe com a capacidade hominal. Então, nós não podemos afirmar. A espiritualidade ainda não nos revelou isso. Então, nós não sabemos, mas isso não diminui o nosso respeito a esses irmãos menores, que eles também estão em processo evolutivo. Nós sabemos que nós sofremos a dor porque nós tivemos um passado delituoso onde colhemos aquilo que plantamos. Então, a dor é uma mestra. Já no caso dos animais, nós podemos afirmar que eles não têm a consciência para fazer o mal. No entanto, através das dores, não como o homem, mas através das dores, eles também estão evoluindo. Então, eles precisam do nosso amor, uma vez sendo obras do Criador. São os nossos irmãos menores, né? E nos finaliza, então, Chico. Lembramos ao Chico Sultão, inteligente cão do padre Germano. Era um padre em que eles relatam que tinha também um cãozinho chamado Sultão, igual ao Lorde, era do padre. E o padre também relatava que quando ele ia orar, era coisa semelhante. O cão fazia a mesma coisa. Então, vocês vejam, não era loucura do Chico. Ele estava relatando. Chico era bastante humilde, uma pessoa muito do bem, para relatar um fato que não fosse verídico, né? Falamos-lhe de um cão que possuímos e que se chamava Sultão, porque aí o Ramiro, com a esposa, também tiveram um cão que colocaram o nome de Sultão em homenagem ao cão do padre Germano. E se chamava Sultão em homenagem ao padre Germano. Contou-nos casos do Lorde, contamos-lhe outros do Sultão, e em pouco tempo estávamos emocionados. Ah, sim, os animais também têm alma e valem pelos melhores amigos. E, gente, a gente pode afirmar, né? Quem vive muito sozinho e vive cercado ou por um cãozinho, ou um gatinho, esses animais de estimação, eles são de uma capacidade de interrelacionar com a gente, que é uma coisa que a gente julga até sobre-humana, né? Porque eles só faltam falar conosco. Eles entendem o nosso olhar, o nosso comportamento, a nossa impostação de voz. E lembrando que muitos animais são usados no tratamento dos seres humanos. Nós podemos relatar, nos Estados Unidos, muitas crianças são tratadas com a presença de animais nos hospitais, os cavalos também. Algumas crianças com algum problema, algum comprometimento intelectual, são tratadas com os animais, com os cavalos, para desenvolverem a parte motora, a parte intelectual. E o animal recebe essas crianças sem rechaçar, com humildade. É como se eles soubessem que estariam ajudando a essas crianças. Então, nós devemos ter esse cuidado para com os nossos irmãos menores, não só para tratá-los como se fosse assim, um brinquedinho para a gente, mas eles são obra da criação. E nós devemos respeito a esses irmãos menores. Independente se existe um elo de ligação, se ele um dia vai vir a ser homem ou não, não é isso que importa. Importa que eles são obra de Deus, são os nossos irmãos que precisam de nós, da mesma forma que nós precisamos da companhia deles, e que, como tal, eles devem ser respeitados, né? Então, meus irmãos, minhas queridas, eu espero que nessa noite vocês tenham aproveitado esses casos que tão assim bondosamente esse autor Ramiro Gama nos trouxe,
que eles assim ilustram a nossa vida e nos fazem, a cada dia que passa, admirar mais ainda o nosso querido Chico Xavier. Foi uma vida de exemplos, uma vida de trabalho, uma vida de amor ao próximo, e, com todo o seu carinho, nos deixou essa coletânea de obras psicografadas, desse trabalho em conjunto com diversos autores, em especial com seu mentor amigo Emmanuel, e que isso serve de instrução, de motivação, serve assim de, não é só a parte histórica, mas essa parte de impulsionar a gente para frente sempre, né? Lembrando que fomos criados simples e ignorantes, porém perfectíveis, e que estamos todos impulsionados como uma espiral, porque essa é a vontade de Deus. Então, nós podemos sim ser colaboradores, usar dos nossos barcos, como a página de ambientação nos trouxe, que nós possamos, quando colocados nesse mar alto dos desafios, das provas e expiações, sermos tal qual Pedro, que foi aquele incansável pescador de almas e de peixes, né? Discípulo e apóstolo do Mestre Jesus, que sejamos como Chico, e que nesse final de mês, né, de dezembro, não só por causa do nascimento de Jesus, que o Ocidente comemora, independente de Jesus ter nascido em março, abril ou dezembro, o que importa é esse espírito natalino, né? E que tudo isso sirva o quê? De transformação para a gente. Tudo isso, o papel da nossa doutrina é esse, é de nos converter. Foi para isso que Jesus nos enviou o Consolador prometido. Ele disse, quando ele, no finalzinho que ele esteve entre nós, do seu messianato, da sua vida messiânica, ele disse que não ficaria distante de nós e que enviaria o Consolador prometido, que é essa doutrina dos Espíritos, que está sempre nos impulsionando, nos ajudando, nos consolando. Nunca estamos ou estaremos sós. Independente de termos os nossos animais, temos essa espiritualidade amiga, os nossos mentores, podemos até fisicamente estar sós, mas estamos cercados desses espíritos que querem o nosso amor, querem o nosso bem, estão torcendo por todos nós, né? Então, é isso. Esses casos são realmente lindos. A nossa amiga está falando aqui, a Marisa, né? Lindos casos, vamos ver. Lindos casos, sempre lições de vida. Muito bom. Obrigada, amiga. Realmente, eu também tenho aprendido muito, muito, muito com esses casos, esses lindos casos que Ramiro Gama nos trouxe do nosso querido Chico Xavier. Então, era isso, minhas amigas. Espero que todos vocês tenham tido um Natal maravilhoso, junto aos familiares, com esses votos de renovação completamente em dia, né? E que esse amor, essa luz que Jesus irradia para todos nós, continue no ano de 2022. Que continuemos unidos pela nossa doutrina, pelo amor, o amor ao próximo, como Jesus nos deixou, que nós amássemos a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, e que nunca nos esquecêssemos de que Ele nos ama mais do que tudo, e é esse amor que Ele quer de nós, esse amor que só Ele foi capaz de ter, né, por nós. Então, uma boa noite para vocês, um ótimo finalzinho de dezembro, que 2022 traga muita saúde. Obrigada, querida amiga, gratidão, bom descanso para todos nós, né? Junto aos nossos familiares. Gratidão, Rosana, gratidão também, querida Eduarda, e eu espero que todos nós estejamos juntos aqui em 2022, né? Para o estudo dessa obra maravilhosa, que são os lindos casos de Chico Xavier. Fiquemos, então, na paz do Senhor. Vamos, então, orar, encerrar mais esse trabalhinho,
rogando a Deus, nosso Pai, nosso Criador, agradecendo a vinda do Mestre Jesus, nosso mestre amigo, irmão maior, guia, modelo de toda a humanidade terrena, e agradecendo aos mentores, amigos e guardiães da nossa web rádio por mais essa oportunidade, por esse ano que finda, e que esses tijolinhos na construção do reino do Senhor possa continuar durante o ano de 2022, dentro de nós mesmos, como dentro de toda essa comunidade que nós vivemos no nosso planeta Terra. Obrigada, Senhor. Espalhe essas vibrações de amor, de luz, em todos os nossos ouvintes, encarnados, desencarnados, assim como aqueles que nos irão ouvir mais tarde. Obrigada, Senhor. Fiquemos na paz do Senhor. Então, um abraço para o meu querido amigo Marcinho, um beijo grande para você, uma boa noite para todos vocês, queridos. Até o ano que vem, se Deus quiser. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.